Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo bíblico e a gente está estudando as cartas de Paulo, e a que a gente está estudando é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou pedir para a Radassa fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo de hoje, tá bom? Radassa. Olá, bom dia. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada, Pai amado, por mais um domingo que o Senhor nos concedeste. Neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para estudar a Tua palavra, Jesus. Que nos dê entendimento, sabedoria, e que o Pai amado possa cair em terra fértil, Jesus, que é a nossa mente, Jesus. Pai, que toda nossas bênçãos, Pai amado, que possamos, ó Pai amado, entender e interpretar o que o Senhor tem através do estudo bíblico, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, obrigado, Rafa. Bom, então nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui na nossa estante da Bíblia, dos livros da Bíblia, né, a gente está... É a 8ª carta aí que a gente está estudando. Apesar de ser a 8ª aqui na Bíblia, a gente lembra que ela é a 2ª carta, né, cronologicamente falando, que Paulo escreveu, né? Mas então, aí dentro do nosso índice, a gente está no último, que é a leitura, né? A gente já falou do autor, que é Paulo, já estudamos sobre ele. Com relação ao local, a gente sempre deixa esse mapinha mostrando Tessalônica aqui em cima, na Macedônia, né? E aqui Corinto, aqui embaixo, é onde Paulo estava quando ele escreveu a carta. Sempre lembrando, né, que essa igreja da Tessalônica, ela foi fundada por Paulo na 2ª viagem missionária, né? Ele fez 3 viagens missionárias, na 2ª é que ele passou lá em Tessalônica e aí fundou a igreja. E depois que ele passou lá, ele foi descendo lá em direção a Corinto, né? E aí depois disso, quando ele estava lá em Corinto, é que ele escreveu a carta, né? Sempre deixo esse mapinha também, mostrando das 3 viagens missionárias de Paulo. E aí também, né, conforme eu falei, aqui é uma sequência cronológica das cartas de Paulo. A gente vê que a 2ª carta que ele escreveu foi essa, né? 1 Tessalonicenses, durante a 2ª viagem missionária dele, né? Então é sempre bom a gente estar relembrando aqui esse mapinha. Bom, e a data a gente já falou, né? Foi na 2ª viagem. A gente também conheceu um pouco de Tessalônica, lembrando que essa viagem de Paulo, ela está escrita, todas as viagens de Paulo estão lá em Atos, né? Em Atos 17 é que a gente viu, né, que é quando Paulo chegou lá, né, lá em Tessalônica, como é que foi lá, né? Foi uma breve passagem, mas foi suficiente para fazer um bom trabalho lá de levar o evangelho, né? E aí a gente viu, né, que essa igreja lá de Tessalônica, né, a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade do Império Romano, né? Bom, e também a gente viu que tinha uma mistura de culturas, né? Tinha cultura grega, cultura romana, cultura oriental, tudo misturado, né? Então, e tinha lá também uma presença significativa de judeus. Tinha até uma sinagoga lá, foi onde Paulo, né, pregou aqueles 3 sábados lá, né? Bom, e aí a gente sempre também menciona que são 3 temas principais, né, nessa carta, né? Um dos temas é a vinda de Cristo, nós vamos falar isso hoje. A outra é a perseverança e a fé que eles tiveram, mesmo em meio a perseguições, né? Eles estavam num momento muito difícil, mas mesmo assim, eles tiveram essa firmeza na fé, tá bom? E também o outro tema, né, é uma santidade, viver em santidade. Paulo fala sobre uma vida em santidade, fala sobre pureza sexual e uma vida correta. E esse tema, inclusive, esse terceiro tema, a gente está tratando aí no capítulo
4, né? Então, são esses 3 temas. E no capítulo 1 e 2 e 3, a gente falou bastante sobre a firmeza na fé, sobre como que Paulo levou o evangelho, como que os tessalonicenses aceitaram, como eles aprenderam e como eles estão repassando, como eles estão vivendo. Nós vimos tudo isso nesses capítulos, né? No 2, no 3 também. Então, Paulo está muito alegre, né? Pela forma com que eles acataram o evangelho, entenderam, e diante daquele cenário, eles se mantinham firmes na fé, né? E aí, agora, no capítulo 4, né, que a gente começa a falar do outro tema, que é sobre a prática da santidade. Bom, esse capítulo 4 que a gente está estudando, no domingo passado, a gente viu o primeiro bloquinho, que é a prática, né, da santidade, e hoje a gente vai ler sobre a prática do amor, né? Do amor fraternal, o amor de um pelo outro, o amor ao próximo, né? Por quê? Porque isso é muito importante para a unidade da igreja, né? A gente já tem falado sobre isso, né? Muito importante essa unidade numa vida com Cristo, né? Bom, e aí, continuando aqui, eu só queria, nesse primeiro bloquinho que a gente leu no domingo passado, a gente deu um ênfase bastante interessante no versículo 6, né? Quando ele fala, né, de, de não ofender, não defraudar o irmão, né? No versículo 8, ele fala também sobre como a gente não pode rejeitar a prática da santidade, porque não é uma orientação do homem, e sim uma orientação de Deus, né? Então, quem rejeita, não está rejeitando as práticas humanas, está rejeitando uma, uma ordem de Deus. Então, isso é importante. Inclusive, aqui no versículo 6, no domingo passado, né? Só resumindo, Paulo, ele ensina que a imoralidade, né, sexual, ela não é apenas um pecado pessoal. Ela sempre faz uma injustiça ou sempre ela afeta outras pessoas também. Então, por isso, Paulo, ele fala para os cristãos que têm que viver em santidade, respeito e amor. E sempre lembrando que Deus vai julgar as ações, tanto de exploração do irmão, quanto de impureza, de uma vida impura. Então, Paulo, ele enfatiza isso, né, aqui nesse pedaço que a gente leu domingo passado, e também quando ele fala que a gente não pode rejeitar essas orientações de uma vida em santidade, é porque ela vem de Deus. E ele também lembra que uma vida em santidade também propicia a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, porque é incompatível, né, você ter uma vida vida que não é em santidade, como é que o Espírito Santo vai agir também, né? Então, o Paulo lembra a gente sobre isso também. E aí hoje nós vamos falar, então, vamos ler aqui o pedacinho do versículo 9 ao 12, que vai falar também agora sobre a prática do amor fraternal, né? Lembrando que essa carta tem 5 capítulos, né? Esse daqui é o capítulo 4, já é o penúltimo. Bom, antes de eu ler esse pedacinho aqui da prática do amor, alguém quer fazer alguma colocação? No último domingo, quando a gente conversou sobre a prática de santidade, e a gente conversou bastante sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente estar seguindo? Edgar? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão que nós falamos domingo passado, e você acabou de citar isso agora, sobre a responsabilidade que a gente tem sobre os irmãozinhos que estão por perto, né? É que passou um carro aqui dentro da sala. Parece que passou aqui, acelerou. E o quanto a gente tem de responsabilidade sobre o irmão que está por perto, né? A gente fala, mas é um pecado meu, né?
Não, mas às vezes um pecado seu está influenciando os que estão por perto. E aí eu estava lembrando daquele texto de Mateus 18, né? Acho que 18:6, que fala que aquele que fizer um pequenino pecar não, um pequenino se desviar, né, do evangelho, se desviar das coisas de Deus, seria melhor que ele fosse, amarrasse uma corda no pescoço, que ele se jogasse lá e tal, se afogasse no mar, né? Então é uma coisa bem pesada, né? E às vezes a gente não se preocupa, não, mas eu estou fazendo e pronto, e acabou, né? Mas você está prejudicando muita gente, né? Então tem que estar preocupado um pensar no outro, né? Quando pensar em cometer alguma coisa que, olha, talvez isso não esteja certo, mas eu vou tentar, eu vou fazer e tal. Pensar que você pode levar outro também a levar ao pecado também, induzir, né? Então, sempre a responsabilidade perante os que estão, talvez, começando na fé, começando no Evangelho, começando na igreja. Esses são mais, né, suscetíveis, são mais propensos a acabar cometendo um erro, achando que pode, né? Ah, pode, né? Porque os irmãos mais velhos, eles já têm a ideia do que acontece, do que tem que fazer, do que não. Deveriam ter, né, pelo menos, né? O senso de responsabilidade, né? Mas, às vezes, um novo na fé, não, né? E aí ele vê você cometendo um erro, achando que esse erro é uma coisa correta, e ele vai também para o mesmo caminho que você está, né? E ele acaba se desviando do evangelho, né? Então, muito cuidado, né? Então, ele fala ali, né, para que você não faça nada, né, que venha a levar alguém a também cometer o mesmo erro, né? Isso é importante, né? Responsabilidade perante os outros, né? Isso é verdade. Inclusive, né, a gente, quando ele fala defraudar o irmão, né, desonrar, enfim, quando você vai, né, muitas vezes você, por interesse próprio, você vai praticar uma ação que vai fazer mal para o irmão, né? Então, muitas vezes o seu pecado não é só seu, né? Muitas vezes você acaba levando o outro com você. E no caso aqui dessa impureza que ele está falando, né, de uma imoralidade, sempre vai estar levando outras pessoas e muitas vezes em volta todo o ambiente familiar, de amigos, né? Então, muitas coisas assim que são erradas, praticadas nessa área que Paulo está falando, ele pode afetar muitas pessoas, né? Então é importante a gente ficar atento para isso. Marcelino, e a gente, lembrando que às vezes, né, por exemplo, um incêndio, ele não começa gigante às vezes, né? Às vezes sim, uma explosão, mas de modo geral começa com uma fagulha, um curto-circuito, uma coisinha pequena. Então você fala, não, mas isso não é nada, né? Acho que tem um microfone aberto, acho que é da Helena. Quero falar. Pode falar, irmã. Tá. Então é mais ou menos isso, assim, às vezes uma pequena coisinha ali, né, tá pronto, já desencadeia um problema. Então você fala, não, é um pecadinho aqui, né, mas que cai na mente de alguém que não está tão firme no evangelho, e ele fala, então eu vou fazer também, e aí começa, quando vai ver, já está todo, né, todo comprometido. Helena? Então, é isso que eu ia falar agora, falar, porque a gente convive muito com a nossa família, né? E a família da gente que não é cristã e que tem bastante uns hábitos muito ruins, para eles é uma mentira. E eles falam assim, eu vou falar um negócio, tal, mas isso aí é mentira, entendeu? A gente sabe que é mentira, então não é certo. Então, a gente tem que ter a sabedoria de falar, você vai falar isso? Mas isso não é verdade, isso é mentira. É porque a pessoa acha que é mentira, até a gente, né, pode cair nessa. Eu vou falar isso porque, vou falar que eu preciso resolver uma situação, que no caso que eu tenho que resolver, e eu tenho que ver o que eu vou falar para que essa coisa que eu vou falar, tá falando comigo, não vai ser mentira, você entende? Eu tenho que arrumar uma conversa que eu vou falar para essa pessoa, mas que não seja mentira, entendeu? Pedir a sabedoria de Deus para conversar, ou senão já ser prática, já falar a verdade. É isso e acabou, entendeu? Não adianta nada querer ficar procurando assuntinho, conversinha, tal, que no fim vai virar uma mentirinha. E para Deus não existe mentirinha, nem mentirão. Nosso comportamento, nosso jeito de ser, que nem eu que tive caso de bebida, eu tenho que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, a gente quer fugir um pouco dessa realidade,
Mas muitas vezes não dá, porque na nossa família tem, né? Verdade? A gente não conhece a palavra. Entendeu? Mesmo quem conhece a palavra está hoje aí bebendo, você entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com nós, cuidado, pedir para o Espírito Santo nos dar sabedoria para lidar com as situações, porque para a gente não cair nessa de, é uma mentiria, é uma desculpa. Não existe para Deus não existe isso. E a gente está sujeito a isso, porque nós somos humanos, né? Quando nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que ter sabedoria, que nem ontem mesmo eu não ia lá no Congresso das Mulheres, mas 2 dias antes Deus me tocou para que eu fosse. E Deus falou muito comigo lá, entendeu? Muito mesmo. Então, sobre essas coisas a gente tem que tomar cuidado, você entende? Muitas vezes a pessoa fala, você fala assim, mas puxa, mesmo não foi verdade. Então, aí a pessoa vai falar, como que a irmã Helena vai falar um negócio para mim que ela tá falando que, né? Então a gente tem que tomar muito. Olha, gente, é dia a dia, pedindo para o Espírito Santo nos ajudar. Porque senão a gente não aguenta. Porque esse mundo tudo é lícito hoje em dia. Até para os cristãos, para nós cristãos. Tem coisas que não é lícita e a pessoa acha que é lícita. Amém? Amém, amém. Então é isso. E aí, nesse 4º capítulo que a gente começou, esse primeiro bloquinho fala sobre tudo isso que a gente falou, né? Praticar a santidade, né? E agora, nesse outro que nós vamos ler aqui do 9 ao 12, ele vai falar também sobre viver amando uns aos outros, como é que o amor fraternal, a importância disso também, né? Então eu vou ler aqui, do 9 até o 12, tá bom? 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, irmãos, olha só que interessante, né? Então, agora falando do amor fraternal, a importância de ter o amor entre os irmãos, né? Como eu sempre digo, né? A gente precisa manter a unidade da igreja, a unidade em Cristo, precisa ter o amor fraternal entre os irmãos, sim. E aqui ele fala assim, e nem sou eu que estou falando, né? Então, quando Paulo ele já fala, né, sobre essa necessidade, né, do amor fraternal, ele fala assim, e não sou nem precisa eu falar, nem preciso falar, porque isso Deus já nos instrui, já nos instruiu, já tem nas escrituras sobre a necessidade de amar os irmãos, né? Então Paulo está falando, nem preciso escrever, mas existe essa necessidade sim, de amar-vos uns aos outros. Então quando ele fala assim, não há necessidade de que eu escreva, por quê? Porque já tem, né, todos já têm esse ensinamento vindo de Deus, né? E aí, isso no versículo 9, né? No versículo 10, ele fala assim, bom, mas na verdade estáis praticando isso mesmo. Então veja, mais uma vez, Paulo vem aqui no versículo 10 elogiar a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele está falando, na verdade, estáis praticando isso. Então, veja bem, como eles estão firmes, eles praticaram o evangelho correto, aprenderam e estão fazendo isso. Então, ele está falando, olha, e na verdade vocês estão praticando isso. Não só com os irmãos da igreja, mas em toda a Macedônia. Por que ele fala em toda a Macedônia? Porque ele já falou que toda aquela região está sendo impactada. Essa igreja é um modelo para toda aquela região, né? A região da Macedônia, que é o Ocidente, né? Então, Paulo, de novo, está elogiando. Pastor Vani? Eu peguei meio o carro andando aí, porque eu não estava conseguindo entrar. Você estava me bloqueando, mas tudo bem.
Eu acabei Eu não falei, prestando viu? atenção aqui, e às Eu vezes ainda tem falei aqui. assim, eu falei misericórdia, só porque eu não fui na igreja na quinta que eu tava com dor, já não estão deixando eu entrar na IBD. Eu estava com a tela aqui Ah. e acabei não vendo. Depois eu vi e liberei para mim. É. Então, mas é assim, eu só esclarecer uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho intimidade com tal irmão, eu não posso falar que eu amo esse irmão. Mas o amor que está falando aí não é esse amor de pai para filho, não é o amor que você sente por um parente seu, não é esse amor desse convívio, é o amor em Cristo, é você ter o cuidado com aquela pessoa, é você orar por aquela pessoa, é você estar próximo daquela pessoa, mesmo não conhecendo. Então, esse é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, entre a igreja, aquele amor que você cuida, que você quer saber se a pessoa está bem. Ah, você vê a pessoa triste, você fala, oh, posso orar por você? É esse amor fraternal, esse amor entre irmãos. Não o amor, aquele amor que você sente para os seus parentes, para os seus irmãos, para os seus amigos, as pessoas chegadas. Porque não tem como você falar assim, ah, eu amo demais o meu irmão. Você não ama porque você não tem intimidade com esse irmão. É o amor em Cristo. É aquele amor que você sente de querer cuidar, de querer orar pela pessoa, de querer fazer o bem para aquela pessoa, de querer ajudar aquela pessoa. É esse amor que a gente tem que ter em mente, né? Perfeito, pastor. Muito bom, muito bem colocado. Edgar quer falar também? Quando a gente fala de fraternal, se você for na origem da palavra, né, fraternal, o frater, né? O frater você tem de origem dele como irmão mesmo, né? Irmão, que seria brater na origem da palavra é brater, que depois virou brother em inglês, e aí veio, né? Mas do latim é frater, que é irmão. E o nau, que completa fraternal, o nau é próprio de irmão. Então, o nau é um sufixo ali, né? Acho que é um sufixo, né? Por me corrigir. E o nau, ele é algo que seria próprio de irmão, algo próprio de um irmão, algo fraterno, algo que você cuida entre irmãos, né? Então, se você pensar na origem ali, seria meus cuidados entre os irmãos, né? Algo que seria próprio de irmão, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Mas deveria ser algo inerente, comum. É de irmão. Irmão tem que cuidar de irmão. Ah, mas o meu irmão só faz bobagem. Não, eu cuido dele. Ah, meu irmão só faz besteira. Eu cuido dele. Sabe? Próprio de irmão. Irmão não fica falando, ah, esse meu irmão só dá trabalho, eu vou largar ele. Não. Irmão cuida de irmão, mesmo que o irmão esteja fazendo coisa errada, esteja agredindo você, esteja fazendo um monte de coisa errada. Cuida, porque ele é irmão. Né? Irmão na fé também. O irmão na fé está fazendo coisa errada, mas você cuida dele, você vai até o fim com ele, resgata ele, passa seu tempo cuidando dele. Então isso é um irmão, é um amor fraternal, né? Próprio de irmão, né? Brother, né? Brater, né? Como diz na origem da palavra, e no latim frater, né? Amém. Então, e aí, né, é muito importante isso, né, é muito importante isso para a unidade da igreja e para uma vida em Cristo, né, como diz o pastor Vane, em Cristo nós precisamos sempre, e esse cuidar, né, Edgar, quando a gente fala cuidar do irmão, amar o irmão e orar por ele, enfim, tudo isso que foi falado, sempre a gente focar numa vida em Cristo, né? A gente não vai, né? O irmão está fazendo coisa errada, nós vamos lá e ajudar ele, ou, né? Ele numa coisa que não é legal, não. A gente tem que Sempre sim acolher, trazer ele de isso, volta, né? Porque às vezes as fazer pessoas caminham um pouquinho para lá, você puxa ele para cá, traz de volta. puxa ele Uma para vida cá, em né? Cristo, Irmão, vem para cá, não desvia não, vem não para vai por cá. aí, não. Então, esse é o amor fraternal, né? Cuidar É, do irmão, porque ele não deixou de ser seu irmão, só que ele está fazendo uma bobagemzinha ali, traz ele para cá, né? Isso pode acontecer com você, né? Você cometeu um erro e alguém te resgatar, né? é. É Pastor corrigir Vanderlei? em amor, né, Marcelino. Marcelino? Isso, em amor. Marcelino, em resumo, esse amor, eu resumiria que é um uniforme da família cristã. É isso, esse amor que fala, é um uniforme.
da família cristã que nós sempre temos que estar conosco, né? Eu sei que não é fácil quando fala de amor. Não é fácil, né? Você amar. Mas a Bíblia fala assim, deve amar. Então, nós temos que buscar o amor. E o amor não é aquele que censura, que critica, que fala na hora errada, né? Então, o amor é diferente. Então, para mim, esse amor que está falando, olha, você coloca o uniforme do amor na sua vida, na minha vida, né? E, logicamente, que sabendo que não é fácil, mas nós temos que buscar esse amor, que é uma bênção na nossa vida. Quando você ama, você é abençoado, né? Então, o amor sabe perdoar, né? O amor é importante, sabe perdoar, sabe pedir perdão. Esse é o amor. Se você quer começar a amar a pessoa, Senhor, me dê graça para perdoar ou pedir perdão. Porque às vezes você faz alguma coisa para a pessoa e você quer que ela venha pedir perdão. Vai você até ele, abençoa. Independente de qualquer coisa, você vai até a pessoa pedir perdão, né? Então, esse uniforme da família cristã nós temos que ter. Amém. Amém. Edgar, quer complementar? Só isso, né? O pastor comentou isso. É a questão mesmo, e tem que ser genuíno, né? Tem que ser algo que a pessoa perceba que é amor de verdade, né? Não, hoje em dia, a palavra amor ela ficou em todos os sentidos dela, né? Ficou banalizado, né? Ah, eu amo isso, eu amo meu irmão, eu amo meu não sei quem e tal, mas ficou assim, meio boca para fora às vezes, né? E de verdade, quem ama não faz tal coisas, quem ama faz tal coisas, né? Sabe aquela coisa? Então, existem os critérios para se adaptar a amar. Eu amo. Ah, eu amo, mas ele que ande para lá. Eu não quero nem saber dele, né? Peraí, mas que amor é esse, né? Ah, eu amo meu irmão, mas que ele não fique perto de... Ah, peraí, então alguma coisa está errada, né? Que amor é esse, né? Amor fraternal é esse que você não quer ficar perto, que você não quer trazer ele para perto. Né? Então, alguma coisa não tá certa nesse monte de coisa errada. Né? Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Com a boca para fora, né? E também, né, sobre quando a gente fala, o pastor Vanderlei também falou que é muito difícil, né? Às vezes a gente está amando, mas aqui, conforme Paulo mesmo já disse, que a gente tem uma vida em santidade, a gente também vai ter a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos ajuda nessa tarefa. O Espírito Santo vai nos ajudar a ter o amor fraternal, a levar o evangelho correto. Então, uma vida em santidade, um estreitamento, comunhão com Deus vai nos ajudar, a ação do Espírito Santo, na nossa vida, para ajudar nessa tarefa difícil, né, de levar o evangelho para o irmão, de ajudar o irmão, de conseguir, né, ter esse amor fraternal. O pastor Vanderlei queria complementar? Para mim, o amor começa quando você começa a reconhecer seu erro, né? Então, eu reconheço que eu errei. Porque, normalmente, né, você não reconhece. Eu acho que o outro que errou, numa discussão, acho que o outro só que errou, ele estava errado, eu estava certo. Não, reconhece. Quer amar, começa a reconhecer também os seus erros, né? Aí sim, aí você começa o quê? Dá mais vazão ao amor. Então, reconhecer é fundamental na vida daquele que quer amar. Amém. Então, e aí Paulo continua falando, né? Ele fala assim, bom, na verdade vocês praticam isso aí. Nossa, muito legal. Contudo, né, aqui no versículo 10 ainda. Contudo, né, vos exortamos para progredirdes cada vez mais. Então, é uma coisa contínua, importante e contínua, né? Precisamos sempre estar progredindo, né? E aí no versículo 11, ele fala, né? Diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, né? O diligenciar é você se esforçar, você se empenhar, né? Você executar, você praticar, né? Com empenho, com esforço, para viver uma vida tranquila, cuida do que é vosso, né? E trabalha com as próprias mãos. Então, aqui, quando ele fala trabalhar com as próprias mãos, também, né? A gente já também entende que, quando a gente fala de não explorar os irmãos, né?
né, de querer tirar vantagem, a gente já tem que lembrar também sobre isso, sobre a gente precisa, né, ter o fruto do nosso esforço, não ficar, né, na dependência de outros, né? Então, aqui nesse versículo 11 aqui, ele já chama atenção para isso, né? E aí no 12 ele fala, e aí de modo que a gente tem que se portar, né, se comportar com dignidade. Aí ele fala, para com os de fora, né? Principalmente as pessoas que estão olhando, as pessoas que não conhecem, quando o nosso comportamento e a nossa vida, ela é testemunho para as outras pessoas. E muita gente não conhece Jesus, não conhece uma vida cristã, uma vida em santidade, e vai conhecer através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Quando a gente se comporta, a gente também evangeliza. Fala, Edgar. E você vê quando ele fala ali de exortamos, né, contudo, exortamos, irmãos, né, que para continuar progredindo. Então, exortamos no sentido ali da palavra, de incentivando, de aconselhando. Eu aconselho vocês a continuarem progredindo cada vez mais, né? Eu incentivo vocês a continuarem cada vez mais, porque às vezes a pessoa chega num ponto em que ela está ali, né, cumprindo aquele papel, tá bom já. Não, né? Como a gente sempre fala ali e tal, o pastor sempre fala, começa uma caminhada ali, tá correndo ali, de repente já tá bom, mantém aquele padrão, de repente vem alguém e passa você, né? Sabe? E aí, né? E às vezes, né? Então a gente precisa estar sempre progredindo, sempre melhorando, sempre cada vez mais aprendendo, cada vez mais crescendo na fé, crescendo no conhecimento da palavra, sabe? Incentivando que você cada vez mais cumpra aquilo que é determinado por um cristão e incentivando para que você cada vez mais atinja pessoas para que elas também cumpram o que é necessário. Então, progredir cada vez mais, dia a dia, crescendo na fé, crescendo no amor, crescendo nos cuidados, crescendo como cristão. Ah, não, eu já amo todos os meus irmãos. Pronto, ponto final. Não, cresce nesse amor. Chama para almoçar, né, pastor? Chama aí para almoçar, para ir na casa do pastor, chama os irmãos, faz, né? Então, isso é importante, né? É importante, pastor. Chamar para... Então, tomar um café, né? Dar um bolo. Um churrasquinho, é bom. Churrasco, tá bom. Isso aí. Então, incentivar o irmão, sabe? Aumentar essa fé, aumentar esse amor pelos que estão próximos, né? E não achar que já está bom. Né? Não, já atingi o ponto X, agora não vou mais precisar começar a crescer, né? Então é sempre interessante, que ele sempre fala isso. Vocês estão bem, mas vocês podem melhorar muito, né? Muito. Né? Amém. Ô Marcelino, você falou uma palavra que é a bênção, né? Que nós temos que buscar para nós sabermos amar. Amar a todos, né? Amar aquele que eu gosto, né? É diferente, né? Eu quero ver você amar aquela pessoa que fez alguma coisa contra você, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa hora? O que vai acontecer hoje à noite no culto? Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus nos dá força para nós amarmos aquelas pessoas que fez algo contra a nossa vida. Não é fácil, é muito difícil, mas o Senhor, por isso que Ele enviou o Espírito Santo para isso, que é o nosso consolador, que é aquele que nos edifica, que nos orienta e nos ajuda, né, a perdoar e ser perdoado também. Então, a palavra que você falou é fundamental. Quer amar a pessoa? Busque, você não está conseguindo, busque auxílio do Espírito Santo de Deus, né? Ele vai nos ajudar a nós amarmos as pessoas. Então, e hoje à noite nós vamos falar sobre o poder que opera na igreja, que é o Espírito Santo de Deus que nós precisamos. Batismo no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém, pastor. Isso mesmo. E aqui no versículo 12, então, ele, né, encerra esse bloquinho dizendo para que a gente se comporte com dignidade, né, para com os de fora. Eu até coloquei aqui uma observação, né, porque muitas vezes tem pessoas que se comportam bem só na igreja, né, e não é. A gente precisa, né, ter uma vida santificada, né, e uma vida com dignidade dentro e fora da igreja, né? Então, não é só no clube, né, dos crentes que nós vamos
ser crente, né? A gente tem que ter uma vida correta, como Deus quer, em qualquer lugar, né? Não só dentro da igreja, a gente precisa ser também, não para onde quer que a gente vai, né? Então, só uma observação aqui importante para a gente lembrar aqui, quando Paulo fala que a gente tem que viver dignidade com as pessoas que não são da igreja, né? Então, conforme eu mesmo disse, o testemunho também fala muito, evangeliza também quem está fora, né? E agora nós vamos ler aqui, Paulo, agora ele vai falar sobre a vinda de Cristo, nesse último bloquinho aqui do capítulo 4, que também aqui é um assunto bastante importante, apesar de todo o capítulo aqui, Paulo fala sobre a vinda de Cristo, nesse trecho ele vai dar uma explicada melhor, tá bom? Então é importante a gente ler, prestar atenção. Fala, pastor. Esse versículo 12 aqui, todos, né, são bênçãos, né? Mas quando ele fala assim, se nós sermos honestos para aqueles que são de fora. Então, é uma palavra assim, como você já comentou, dentro da igreja, tudo bem, quero ver lá fora, né? Lá fora, a sua honestidade. Como? Tem uma honestidade, por exemplo, quando você vai oferecer um carro para alguém, honestidade quando você vai conversar com a pessoa, né? Quando você é maltratado. Qual a sua honestidade? Então, essa palavra de Paulo aqui é muito profunda. Então, vamos ser honestos. Dentro de casa é fácil. Na igreja, amém, tudo é bênção, né? E lá fora? Qual é o nosso comportamento lá fora? Lá no nosso emprego, qual é o nosso comportamento, né? Lá quando nós estamos numa festa, qual é o nosso comportamento? Comportamento de honestidade? Então, eu vendi, eu tinha uma loja, eu era sócio de uma loja, né? E estava indo também a loja, era eu e mais 2 pessoas, né? Aí, alguma coisa me chamou atenção quando alguém foi oferecer esse automóvel, né? Aí eu vi que aquele carro não estava de acordo com aquilo que ele estava falando. Aí eu fiquei, puxa vida, fiquei pensando, mas é justo, a loja também é minha. Agora estou falando coisa que não deve, que não é certo. Estou mentindo. Eu não, a pessoa, mas eu sou sócio dele. Eu olhando, ouvindo ele falar, vou ficar quieto? Aí, naquele momento, eu senti que aí não era meu lugar. Falei, não posso ficar aqui. Eu peguei, deixei a sociedade por esse motivo, né? Porque a mentira estava prevalecendo, né, para ganhar alguns benefícios. Então, eu falei, isso para mim não dá. Como pastor, como servo de Deus, nem como pastor, como cristão, né? Aí eu desfiz, saí da sociedade por esse motivo, né? Então, a honestidade é muito importante fora da igreja. Quando alguém fala, nele você pode confiar. Já teve muitos casos assim, né? Olha, esse aí, esse você pode confiar. E também tem outro lado, que alguém fala, nesse aí, esse esquece, não confia. Então, tem os 2 lados aí. Então, nós temos que buscar essa honestidade fora da igreja, em todos os lugares, onde nós estivermos. Vamos ser honestos em tudo, em nome de Jesus. Nós só temos que ganhar com isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Edgar levantou a mão, depois Natália. Pode falar, Natália. Eu espero. Fala, Natália. Tá. Vai. Então, Natália Mulheres fala primeiro. Mulheres primeiro. Primeiras damas. Primeiras damas. Não, sobre isso que o pastor está falando, né, do nosso exemplo, eu trabalho num lugar que não tem evangélico, não tem cristão naquele lugar. E as pessoas que trabalham comigo, a maioria são de religiões, assim, africanas, né? E tem uma moça lá que ela é super parceira, assim, lá no serviço, né? Que também é de outra religião. E ela tava... Eu comentando com ela, né? Que eu canto na igreja. E aí ela falou assim, eu tenho horror de louvor. Tenho horror, Nath. Não gosto. Mas por quê, né? Tão bonito. Por que você não gosta? Não, porque, olha, eu trabalhava numa escola em que a coordenadora
era evangélica e ela acabava com a nossa vida. Ela fazia uma confusão com todo mundo. E aí, depois que a escola já estava um caos no serviço, ela ligava o louvor bem alto na sala dela. E aquilo foi me dando raiva. Por isso que hoje eu não gosto de louvor. Eu falei assim, não, mas o louvor que eu vou cantar para você vai ser diferente. E eu cantei um louvor para ela lá no serviço mesmo. E ela chorou, me agradeceu, me deu um abraço. Ai, Nath, obrigada. Mas, não porque eu sou... Ninguém é melhor do que ninguém. Mas é porque a forma com que o Espírito Santo age é diferente. Aquela mulher talvez não teve o discernimento, né? Não tinha essa sabedoria, provocava todo mundo, enfim, dava raiva nas pessoas. E aí eu pedi para Jesus, né? Eu falei, Deus, que quando eu cantar, que essa mulher possa sentir tocada de uma forma diferente. E é isso, quando a gente entrega, né, nossa vida, quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, pode ser que as coisas aconteçam desse jeito. Amém. Muito bem, Nath. Ô, Nath, é que você é uma bênção. Ah, Sua voz é ungido de Deus, viu? Você é um exemplo. Eu glorifico a Deus pela sua vida. E que nada nesse mundo venha te tirar a unção que Deus tem dado a você. E, pelo contrário, busque mais, que Deus vai te usar muito mais em nome de Jesus. Amém. 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 Edgar? E o seu comentário sempre, eu já bato sempre nessa tecla, mas é uma coisa que me pega muito, a questão mesmo de que a honestidade, ela não deveria estar relacionada só ao cristianismo ou uma determinada religião, né? Deveria ser inerente do ser humano, ele deveria ser honesto com o outro. Eu não tenho condições de fazer, eu não vou fazer tal coisa, eu não cometo tais atos disso, daquilo, mesmo, né? E às vezes a gente associa muito a estar na igreja, a ser cristão, e essa condição de desonestidade, às vezes, ela vem própria daquele que está dentro da igreja. Então, ele sabe que ele está errado, perante a palavra de Deus e tudo, mas essa desonestidade é inerente dele. Ele é assim, ele é duro, ele está lutando, mas ele acaba sendo desonesto, e deveria ser próprio do ser humano, não do cristão, né? Algumas coisas deveriam ser próprias do ser humano para sempre, né? Mas, infelizmente, não são, né? A questão mesmo de você ter honra, dignidade, a reputação sua, né? A própria origem da palavra honesto, né? Você vem de ônus, né? O ônus de honesto, ônus seria aquilo que você recebe por praticar tal ato, né? Aquilo são seus honorários, né? Você recebe por praticar alguma coisa. Então, você pratica boas coisas, você é honesto, e por isso você é respeitado. Você tem respeito, você tem dignidade, honra. Agora, atribuir isso ao cristão é muito complicado, né? Porque você vai encontrar cristão desonesto, cristão honesto, né? Aí você fala, mas não está batendo o cristão desonesto, sabe? Então, há de se avaliar por que está acontecendo com ele como ser humano, né? Não necessariamente porque ele é cristão, mas porque como ser humano. Por que você é assim, né? Então, refletir como ser humano, né? E aí colocar a palavra de Deus em cima dessa reflexão, né? Eu acho que é importante. Na minha opinião, eu sei que é uma coisa um pouco mais complicada do que isso, né? Mas às vezes me assusta um pouco. Ele é cristão, então confia nele. Cuidado, né? Às vezes ele está na igreja, ele tem o título de cristão, mas ele tem uma vida muito complicada, né? Então, tem que tomar cuidado. É, verdade. Viu, Marcelino? Uhum. Agora, aí vem a pergunta, o que eu tenho que fazer para eu ser honesto? Eu quero ser honesto, mas às vezes não consigo, por causa da minha natureza, né? O que eu tenho que fazer? Né? Então, tudo na vida, às vezes eu quero, mas não consigo. Então, o que nós temos que fazer? Não tem segredo nisso aí. É você buscar a graça do Senhor, você continuar orando mais pela sua fraqueza, que isso aí é uma fraqueza. Cada um tem um tipo de fraqueza, né? Tem pessoa que tem fraqueza em outras áreas, né? Mas tem fraqueza que leva também a pecar. Então, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu quero ser honesto, mas não consigo. De repente, sai palavra na minha boca que não é correta. Senhor, põe um anjo na minha boca, e policia minha vida. E como que eu tenho que fazer? Como que eu
vou conseguir é você orar mais do que você está orando. Você buscar mais a Deus do que você está buscando. É o único jeito para nós sermos realmente honestos como Deus quer. Amém. Amém. Edgar? E você imagine, né? Algumas perguntas parece que não cabem muito mais para um cristão, principalmente aqueles que já estão há muito tempo na igreja. Devo agir de forma correta na minha área financeira? Que pergunta é essa de um cristão? Não tem cabimento perguntar isso, né? Lógico que sim. Devo respeitar aqueles que são meus vizinhos, aquilo. Que pergunta é essa? Sabe? Tem perguntas que não se faz. A gente não pode mais ficar, eu devo fazer coisa certa? Lógico, sabe aquela coisa, né? Chega uma hora do cristão que ele tem perguntas que não cabem mais, né? Não cabem mais. Tudo bem no comecinho, até algumas dúvidas, né? Mas uma dúvida entre devo fazer o bem? Não, cristão, você deve fazer o mal. Sabe aquela coisa? Então, tem um ponto que Paulo era duro, hein? Paulo dava cacetada. Paulo falou, irmão, eu já falei 10 vezes para vocês. Vocês continuam no erro, mas eu já falei 10 vezes, né? Vários pontos de Paulo, ele fica irritado. Imagina o Paulo, eu estou agora aqui irritado, né? Eu estou aqui agora irritado. Mas imagine Paulo, né? Ouvindo o cristão, né? Ouvindo o cristão falando, devo ajudar o próximo? Não, bate nele, bate no cristão, sabe assim? Então, Paulo, ele era muito assim, né? Eu também sou assim, né? Então, assim, eu digo, tem hora que fala, não, vai lá e bate nele. Sabe que coisa, né? Então, são dúvidas que não cabem mais para o cristão. Devo ser honesto? Não, vai ser desonesto o cristão, sabe? Então tem coisas que não permitem mais. Coisa que não cabe mais para um cristão. Não cabe mais para o cristão perguntar. Não é nem ler a Bíblia, é ser honesto. Não precisa nem. Agora você não vai ler a Bíblia, agora você vai ser honesto. Sabe? Depois você vai ler a Bíblia. Sabe? Então é muito complicado isso, né? É muito complicado. Pastor é que a Bíblia é o alimento da nossa vida, né? Ela nos ensina, nos exorta, por isso que é fundamental, quanto mais você ler e pedir, Senhor, que eu quero estar enquadrado nisso aqui, junto na tua palavra, né? E só para resumir minha parte aqui, Giovanni, Pedro é um exemplo também. Ele era medroso, traiu Jesus, ele só depois que ele foi batizado no Espírito Santo, que a vida dele foi totalmente transformada. É por isso que hoje nós vamos buscar, hoje à noite, o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastor Vani. Fala bem rapidinho que está acabando, né? Porque a gente foca muito em honestidade, em fazer negócios, em essas coisas, mas muitas vezes as pessoas são desonestas em pequenas coisas. Às vezes eu perdi a hora em casa, dormi demais, aí eu chego no trabalho e falo, não, é porque o ônibus atrasou, é porque tinha trânsito, e na verdade não tinha nada disso. Você simplesmente perdeu a hora. Às vezes você vai e mente para o pai, mente para a mãe para não levar bronca. Você mente para o fulano porque senão ele vai ficar chateado. Você fala, Deus entende, porque se eu falar a verdade, vai acontecer tal coisa. Isso é desonestidade. Verdade. É mentira, você não está sendo honesto. Né, com medo de uma punição, com medo de algo que vai acontecer. Então, por isso que a gente tem mesmo que buscar, porque a nossa tendência é mentir. Às vezes a gente estava numa discussão em casa aqui de mentir e omitir, né? Que para mim é a mesma coisa. E tem gente que fala, não, eu não menti, eu só omiti. Mas é a mesma coisa, você não está falando a verdade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, que às vezes você, para evitar uma bronca, para evitar um dissabor, você conta uma mentirinha, manda falar que não está em casa. Eu não posso falar com você agora que eu estou muito ocupado, você está sentado assistindo televisão. Então, vamos evitar essas coisas pequenas, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa muito grande e nós estamos aí na desonestidade em coisas muito pequenas, muito simples, que também vão nos levar para o inferno. Verdade. Tá certo. Bom, como faltam só 3 minutos, então vou pedir para o pastor fazer a oração. E no domingo que vem, um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, né? Como que vai ser isso daí. Então, nesse final desse capítulo 4 aqui de Paulo, vai tratar sobre isso. Amém. Pai amado, muito obrigado, meu Deus,
pela escola bíblica dominical, por tudo que o Senhor está nos ensinando, Pai. Pai amado, eu quero pedir que o Senhor venha abrir nosso entendimento, mas nós entendemos a Tua palavra como ela é. Pai amado, continue abençoando o Edgar, o Marcelino e todos que participam dessa escola bíblica dominical, Pai. E que haja realmente um crescimento espiritual na nossa vida. Pai amado, e nos prepare, meu Deus, para hoje no culto à noite, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai amado, presente nesse culto, desde a entrada do Teu povo, da Tua igreja, até no final, e que haja o mover do Teu Espírito sobre todos que estarão lá. Obrigado, Deus, permaneça conosco, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, esteja repousando sobre todos em nome de Jesus. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.